Livro de Eclesiastes, capítulo de número 11. Procederemos à leitura, então, do versículo de número 9 até o versículo de número 8 do capítulo de número 12. Este será o texto que servirá, então, como base para a nossa reflexão nesta noite. Eu peço que você acompanhe comigo, então, a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus, que nos diz assim: Alegra-te, jovem, nos dias da tua mocidade. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração e que agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes mais falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rondando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Te pedimos que nessa noite, mais uma vez, o Senhor venha ao encontro das nossas vidas, fale aos nossos corações, porque nós precisamos ouvir o Senhor. Permaneça conosco, nos abençoe. É a nossa oração no nome e no merecimento de Jesus, em quem oramos. Amém e amém. O texto ao qual nós dedicaremos a nossa atenção nessa noite se encontra aqui no final do livro de Eclesiastes. Este que é considerado por alguns estudiosos um livro mal-humorado, um livro sem graça, no sentido de que, à primeira vista, não parece haver aqui um vislumbre da graça de Deus. Mas é um livro que se apresenta, na verdade, como as ponderações de um sábio que luta e se debate diante das realidades da vida. Nos 12 capítulos que compõem aqui essa obra, que é muito breve, mas muito profunda, um dos argumentos centrais que é desenvolvido e que é retomado pela última vez nesse texto que nós acabamos de ler, diz respeito à brevidade da vida e a necessidade de viver sabiamente em um mundo que a parte de Deus é desprovido de sentido e no qual as únicas certezas que nós temos são a morte e o juízo de Deus. Durante esse mês de setembro, nós temos olhado para a Escritura buscando o direcionamento de Deus para que identifiquemos princípios que nos auxiliem a viver nessa vida debaixo do sol, enfrentando as dores e as misérias desta vida, ancorados na graça de Deus. Agora, é fato que quando nós pensamos nesse tema, as dores e as misérias da vida, nós chegamos quase que sempre a um elemento primordial, a um assunto que vez ou outra se repete: a morte.
Entre todas as misérias que nascem do pecado, esta é a pior. De maneira que pensar e falar sobre morte, para muitas pessoas, inclusive para muitos cristãos, é um assunto delicado, é um assunto complicado. Existem muitos estudos científicos, artigos publicados, que mostram, inclusive, a relação entre o medo da morte e a ansiedade diante da realidade da morte, a quadros de transtorno de ansiedade generalizada e depressão. E então, quando nós chegamos neste ponto, quando nós consideramos a inevitabilidade da morte e a transitoriedade da vida, algumas questões precisam ser levantadas. Há algumas questões que são importantes que carecem de resposta. Como nós podemos viver diante da inevitabilidade da morte? Como nós podemos desfrutar de alegria e contentamento real se nós temos a certeza de que um dia nós morreremos? E talvez a maior e a mais importante das perguntas: se todos morreremos um dia, se esta vida é passageira, existe então significado em tudo aquilo que vivemos debaixo do sol? E a minha intenção nessa noite é apresentar, a partir do texto que nós lemos, respostas bíblicas para esses dilemas. Então, diante dessas questões brevemente pontuadas, eu chamo a sua atenção para o tema da nossa reflexão nessa noite. Essa vida passageira. Esta vida passageira. Que vida passageira é esta? A minha, a sua. A nossa vida passa. Lemos no início do culto que tudo passa rapidamente e nós voamos. O tempo passa, os anos se vão. E esta mensagem, meus irmãos, foi estruturada... Essa mensagem foi estruturada a partir de 3 argumentos. E esses argumentos nos conduzem a algumas conclusões e a aplicações para a nossa vida que nos levam a pensar na existência de uma maneira diferente, de uma maneira graciosa, que nos leve a encontrar contentamento mesmo em face das misérias às quais nós estamos expostos. Então, quando nós olhamos para este texto aqui, nós chegamos a algumas conclusões. E a primeira delas é que a vida é passageira, o juízo divino é certo, e por isso nós devemos desfrutar alegremente da vida como uma bênção de Deus. Veja, há um ditado popular que diz que a única certeza que nós temos na vida é a morte. Essa é a única certeza que nós temos. Que um dia vamos morrer. Você pode se sentir desconfortável com isso. Você pode não gostar do assunto. Você pode evitar falar sobre isso ou pensar sobre isso. Mas existe uma coisa em relação à morte que você não pode fazer: negar a sua realidade. Negar a realidade da morte é como tentar tapar o sol com a peneira. Eu adianto a você, não dá certo. A morte, neste lado da eternidade, é uma realidade inescapável, em decorrência do pecado. Quando nós vamos para a Escritura, nos deparamos com a seguinte afirmação do Senhor por meio de Ezequiel, seu servo: a alma que pecar, essa morrerá. E então eu te faço uma pergunta: você pecou esta semana? Você pecou nos anos que antecederam? Você nasceu de uma mulher, da semente da mulher, herdando a herança maldita do pecado? Se sim, para nós a morte é certa. Não existe como fugir dessa realidade. E o fato é que, para muitas pessoas, isso é motivo de angústia. É motivo de tristeza. Como eu disse agora há pouco, até mesmo a ciência aponta que pessoas que se preocupam demasiadamente com a morte têm uma propensão maior de desenvolver certos tipos de quadros de ansiedade, certos tipos de quadros de depressão, que vão impactar negativamente a sua vida. De maneira que essas pessoas não conseguem encontrar descanso, felicidade,
contentamento na vida e nas boas dádivas que estão presentes na vida e que são concedidas pelo Senhor. Dádivas essas que tornam a nossa vida mais feliz. E então, geralmente, quando pessoas se preocupam demasiadamente com a morte, elas deixam de viver. E elas passam a existir em função desse temor da morte. E não conseguem encontrar contentamento na vida. E veja, deixar de desfrutar a vida, deixar de aproveitar as bênçãos que Deus nos dá, deixar de aproveitar aquilo que há de bom no mundo que foi criado por Deus, é tão irracional fazer isso por medo da morte, quanto não aproveitar uma viagem de férias com a família, porque nós sabemos que as férias não duram para sempre. Não faz o menor sentido. Veja, embora a vida seja passageira, embora o juízo de Deus sobre nós seja certo, a vida deve ser desfrutada alegremente porque ela é uma dádiva de Deus. É o Senhor aquele a quem a todos dá a vida, diz a Escritura. E nós não precisamos recorrer a um pensamento fora de Eclesiastes para chegar a essa conclusão. Nós admitimos que foi Salomão que escreveu esse livro, e aqui, neste texto que nós lemos, ele nos instrui, ele conclui que esta vida, embora passageira, deve ser vivida. Ela deve ser aproveitada. Ela deve ser exaurida. Olhe para o final do capítulo de número 11. Veja, ele não nega que a vida é passageira. Olha o que Salomão vai dizer no final do versículo de número 10. A juventude e a primavera da vida são vaidade. A palavra vaidade se repete a exaustão aqui no livro de Eclesiastes. E vaidade para Salomão não é, meus irmãos, aquela vaidade dos homens que, antes de vir para a igreja no domingo, vai lá ver se tem um presto-barba novinho, faz a barba, passa um perfume. Não é a vaidade das irmãs que escolhem a melhor roupa, o melhor sapato, passam uma maquiagem para vir para a igreja. Não é esse tipo de vaidade. A palavra vaidade aqui em Eclesiastes, ela tem o sentido de algo que é transitório, algo que não permanece, algo que passa. Então Salomão está dizendo o seguinte, olha, a primavera da vida, a juventude, as coisas boas da vida, elas passam. Elas passam. Isso é uma forma poética de dizer, meus irmãos, que deste lado da eternidade, no mundo, na vida debaixo do sol, a vida tem um prazo de validade. Ela tem dia de início, ela tem dia de fim, ela tem um tempo determinado. O próprio Salomão vai dizer em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Agora, o fato de que a vida tem um prazo certo de duração, não faz a vida algo sem sentido. É o senso de que a vida é fugaz, que a vida passa, que a vida é transitória, que nos ajuda a compreender o quão rara ela é. E o quão bem vivida ela deve ser para a glória de Deus. O quão alegremente ela deve ser desfrutada para a bênção do nosso próprio coração. E essa é uma conclusão a que nós chegamos a partir da Escritura. Veja só como Salomão retrata o viver, ou como deve ser o viver, nos versos 9 e 10 do capítulo de número 11. Há aqui uma série de imperativos, há uma série de ordens que nos direciona quanto à forma de viver. Olha só, alegre-te é a primeira ordem. Recreie-te, ou recreie-se o seu coração, é a segunda ordem. Ainda no versículo de número 9, ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Depois nós vamos lá no versículo 10, afasta do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor. O viver é apresentado aqui por Salomão com uma linguagem deleitosa. Tudo isso, meus irmãos, todas essas ordens que têm um caráter positivo, elas funcionam como um brado eloquente de Salomão que diz o seguinte: esta vida para vocês deve ser tão alegre, tão graciosa, como é aos olhos a luz do sol ao amanhecer.
O que Salomão está nos dizendo aqui é esta vida que é passageira e que será finalizada no momento em que vocês comparecerem diante de Deus para prestar conta daquilo que vocês fizeram. Esta vida, a vida que Deus deu, ela deve ser gozada em todos os seus aspectos. É certo que nós morreremos um dia, mas que em todos os outros nós tenhamos vivido, não com medo da morte, mas vivido a nossa vida para a glória de Deus. Olhe para o texto e perceba, meus irmãos, que a alegria, a felicidade, o contentamento, ele não é meramente permitido. Nós não temos aqui apenas uma permissão para que sejamos felizes, para que desfrutemos a vida. Não, nós temos uma ordem. Se alegre nesses dias. E para nós que conhecemos o Senhor, viver de maneira feliz, com alegria, deve ser algo real. Sabe por quê? A alegria é fruto do Espírito. Então, se de fato o Espírito é o selo que está no nosso coração, a despeito das circunstâncias, a despeito da inevitabilidade da morte, nós somos contentes. Porque a nossa alegria, em última instância, não está embasada nas circunstâncias da vida, mas naquele que tem todas as circunstâncias da vida sob o seu controle. É lógico, a alegria não é um fim em si mesma. A alegria não é o ponto principal da vida. A alegria não deve ser buscada a qualquer custo. Salomão nos apresenta aqui uma trava moral. Olhe para o versículo de número 9 do capítulo de número 11. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Veja, Salomão está dizendo o seguinte: vocês devem se alegrar, mas saibam, existe uma maneira correta de se alegrar. O juízo de Deus que nós conheceremos um dia, a realidade que teremos que prestar contas ao Senhor, deve fazer da nossa busca por contentamento algo racional. Devemos desfrutar esta vida de maneira decente, de maneira adequada, fazendo aquilo que é bom e agradável aos olhos do Senhor. Nós podemos parafrasear aqui o ensino de Paulo. Finalmente, se existe alguma coisa agradável, alguma coisa boa, se há alguma virtude ou algum louvor, que seja nisso que vocês desfrutem a vida, aproveitem os seus dias. A vida é passageira, o juízo é certo, e nós devemos aproveitar esses dias como uma bênção do Senhor. E aqui eu quero fazer a primeira aplicação à sua vida. Eu sei que é difícil, mas você não deve viver ansioso ou entristecido pela realidade da morte. Saber que um dia você vai morrer não deve tirar a paz do seu coração. Pelo contrário, o reconhecimento de que a vida é passageira e de que um dia você terá de prestar contas ao Senhor deve motivá-lo a desfrutar da beleza da vida, reconhecendo que tudo aquilo que há de bom é uma dádiva de Deus. Não fique ansioso demais com o dia da morte. O dia da morte é amanhã. É amanhã. E o amanhã está em repouso, porque nós não temos o domínio sobre ele. Na semana passada nós vimos que basta ao seu dia, ou basta ao dia o seu próprio mal. Chegará um dia em que nós teremos que nos preocupar com o mal da morte. Mas ao que tudo indica, para nenhum de nós esse dia foi hoje. Descansemos quanto ao amanhã. Desfrutemos alegremente do presente, que é o tempo que o Senhor nos deu. Desfrute da bênção da família, da companhia dos amigos, da vida compartilhada na igreja. Saiba que Deus será mais glorificado em nossas vidas, à medida em que nós nos encontrarmos contentes nele e naquilo que ele tem feito por nós. A vida é passageira, mas ainda assim vale a pena ser vivida. Mas quando nós continuamos o texto, nós chegamos a uma segunda conclusão, já no início do capítulo de número 12. E então entendemos que esta vida que é passageira, ela é prolongada
e ela é enfraquecida ao mesmo tempo, e ela nos lembra da nossa fragilidade. Nós temos palavras muito eloquentes nessa primeira parte do capítulo de número 12, que se estende aí do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Nós percebemos aqui que Salomão ele continua abordando o mesmo tema da transitoriedade da vida. E agora nós temos no capítulo 12 uma série de quadros verbais, nas quais, em termos de estilo, em termos de literatura, nós percebemos que Salomão se esforçou muito para encontrar um equilíbrio entre palavras agradáveis e palavras de verdade. E sob a inspiração de Deus, esse objetivo ele foi atingido com maestria. Enquanto as palavras agradáveis elas serão expostas de maneira poética aí entre os versículos 2 e 7, as palavras de verdade já nos encontram no versículo de número 1 do capítulo 12. Quando nós somos lembrados de que a primavera da vida, a juventude, devem ser marcadas não apenas pela busca do contentamento, mas pela busca do Criador. Olhe para o versículo de número 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Perceba que a ordem agora é diferente. No capítulo de número 1, as ordens são: alegre-te, deleite, afasta-se da dor. Agora a ordem é: se lembre do teu Criador. O efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. Porque aqueles que estão em Deus encontram o contentamento no Criador. Vamos nos lembrar, por exemplo, do Salmo de número 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, para aquele que é bem-aventurado porque está em Deus, buscar o seu Criador é o mesmo que buscar o contentamento. Agora, a ordem de Salomão, posta dessa forma, nos mostra uma realidade. Uma realidade para a qual as pessoas do tempo em que vivemos não estão atentas. Deus não deve ser negligenciado. Deus não deve ser negligenciado. O que Salomão diz aqui ecoa no restante da Escritura. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Palavras muito semelhantes, que mostram a urgência de se lembrar do Criador agora. Essa é uma exortação para hoje, não para amanhã, não para depois. E existe um motivo muito claro para isso. Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos nos quais você dirá: não tenho neles nenhum prazer. O que Salomão está dizendo é: lembre-se do seu Criador enquanto ainda há tempo. Lembre-se do seu Criador enquanto você ainda tem forças, enquanto você ainda tem vigor, enquanto você ainda tem clareza de mente. Lembre-se do seu Criador agora, enquanto você está no pleno gozo das suas faculdades. Porque tanto mais quanto os dias avançam, a vida se enfraquece na sua fragilidade. E o envelhecimento, meus irmãos, traz consigo um declínio inevitável que afeta a todos e a cada um de nós. Não podemos negar que não temos mais o mesmo vigor que tínhamos há 10, 12, 15, 20 anos atrás. A vida passa, os anos pesam, o corpo sofre. E então chegam os dias maus, dos quais Salomão fala. E os dias maus para Salomão aqui não são dias de mal moral. São dias de angústia, dias de dores, dias de desespero, dias de calamidade, dias nos quais o homem pode olhar para a vida que lhe resta ou para a vida que já passou
e dizer então: eu não encontro prazer. Dias nos quais a morte talvez não seja mais vista com pesar, mas como um desejo. Para Salomão, negligenciar a Deus durante a vida é meio caminho andado para uma velhice entristecida, no qual a capacidade de se alegrar é perdida. E então Salomão, escrevendo dessa perspectiva, tem a intenção de nos mostrar que caso o homem negligencie o seu Senhor, ele não se lembre do seu Senhor, ele chegará então, nos últimos dias da sua vida, com o coração desalentado. Um coração que conseguirá exprimir apenas um único gemido, que diz: eu não tenho prazer, eu não tenho sentido. E a morte agora me é um alívio. Lembre-se do seu Criador. Mas a partir do versículo 2, nós vemos Salomão agindo agora tanto como um narrador que observa a vida como um espectador de fora, contemplando a existência humana, nesse breve tempo que vai desde a juventude até a morte. E aqui, ele também nos leva a encarar, a partir do versículo 2, o incômodo, mas incontestável fato de que, tanto mais quanto nós vivemos, mais nós nos enfraquecemos e mais nos aproximamos da morte. Um dia a mais de vida é, ao mesmo tempo, um dia a menos de vida. Um dia a mais que nós vivemos e vencemos a possibilidade da morte é também um passo mais próximo do encontro derradeiro com a morte. Veja, nós temos aqui uma antinomia existencial. Não é um paradoxo no sentido estrito. Não existe uma contradição aqui nos fatos de que quanto mais nós vivemos, mais nos aproximamos da morte. Não. Mas este fato estabelece uma tensão inevitável na condição humana. E essa tensão de que, à medida em que nós vivemos, nós também nos aproximamos da morte, não pode ser resolvida deste lado da eternidade. Essa é a realidade com a qual nós temos que lidar. Então nós temos que reconhecer que, embora avancemos nos nossos dias, e isso seja uma bênção do Senhor, também, ao mesmo tempo, em decorrência do pecado, quanto mais nós vivemos, mais frágeis nós nos tornamos, e menos tempo nós temos antes que a morte nos encontre. E o argumento de Salomão foi muito bem elaborado nesse sentido aqui, e ele é estruturado de duas maneiras. A princípio, Salomão ele abre e fecha a sua argumentação sem metáforas. Ele escreve diretamente. Ele fala o seguinte, no versículo de número 1. Se você não considerar o seu Criador, você vai chegar no final da sua vida e você vai dizer: eu não tenho prazer. Nada mais faz sentido. E depois, ele nos mostra qual é o fim da vida, lá no versículo de número 7. E o pó, volte ao pó como era, e o Espírito torne a Deus como deu, que o deu. Então, na abertura e no fechamento do argumento, Salomão fala de maneira direta, para que não fiquem dúvidas. Considere o seu Criador enquanto ainda é tempo, para que você não viva sem sentido, para que você não viva uma velhice desesperada, desesperançosa. E se lembre de que chegará um momento em que você vai tornar ao pó, e você terá que comparecer diante de Deus. Agora, o meio da argumentação de Salomão, meus irmãos, é inegavelmente bonita. Quando nós olhamos para os versículos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nós vemos aqui uma profusão de imagens.
que vão apontar justamente para essa realidade, de que nós progredimos na vida, mas enfraquecemos, vencemos a morte no dia de hoje, mas estamos um pouco mais perto da morte. E Salomão vai usar um paralelo muito interessante. Ele vai usar o paralelo de uma casa que está sofrendo com a ação do tempo. Os irmãos já andaram ali para o lado do centro de Igarapava? Tem uma rua muito interessante chamada Padre Zefirino. Se você for ali na rua Padre Zefirino, você vai ver um monte de casa antiga. Tem umas casas que têm data, 1906, 1910. Casas que provavelmente naquela época eram bonitas, suntuosas, mas que hoje estão degradadas pela ação do tempo. E Salomão vai usar essa metáfora. Ele vai mostrar que, assim como uma casa sofre com as intempéries e ela é desgastada em sua estrutura e é enfraquecida, o nosso corpo também. E você vai perceber aqui no texto, se você prestou atenção nele, na leitura, que existe uma série de metáforas aqui. É uma série relativamente longa de metáforas que Salomão usa para falar da nossa vida. E quando a gente chega nessas metáforas, a primeira tentativa nossa é tentar encontrar um sentido e um significado para cada uma delas. Só que nós esbarramos numa questão. Algumas delas são muito claras. Algumas metáforas têm explicação. Olhe para o versículo de número 2, por exemplo. Antes que... Número 2 não, vamos no 3. No dia em que tremerem os guardas da casa. Quem são os guardas da casa? Logo em seguida vem a resposta. Os teus braços. Uma explicação. Dá para saber do que Salomão está falando aqui. Mas agora, do que Salomão está falando no versículo de número 2? Antes que escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Nós não temos um paralelo. Nós não temos um paralelo do que isso quer dizer. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer aqui diante dessas metáforas não é buscar um significado para cada uma delas, mas analisar o quadro completo, a partir do contexto. E o contexto nos sugere claramente que nós estamos vivendo e envelhecendo, sendo lembrados a cada dia da nossa fragilidade. Lembrados do fato de que a vida é passageira e nós somos finitos. E então, assim como uma casa é danificada pelo tempo na sua estrutura, nós também somos danificados na nossa própria estrutura com o passar do tempo. Os dias passam, meus irmãos, e a vida se torna gradativamente mais pesada. De fato, os nossos braços perdem a força. As nossas pernas perdem o equilíbrio. Ainda no verso 3, os nossos dentes começam a cair. Eles começam a se enfraquecer. E aí encontrar prazer na comida e na bebida já começa a ser difícil. Nós não podemos comer de tudo porque o dente dói. Nós não podemos comer de tudo porque já não temos mais os dentes. E é uma coisa da vida. E pastor, a Bíblia fala disso? Fala, porque a Bíblia fala e nos dá direcionamentos para a vida. Mas não é apenas isso. No verso 3, os nossos olhos começam a perder a acuidade. E aí, a gente percebe que não apenas os olhos ficam fracos, mas o braço parece que vai ficando mais curto, porque a distância já não é mais suficiente. E aí nós precisamos de um óculos para ler de perto, mas nós precisamos de um outro para ler de longe. Nós precisamos de um óculos para descansar as vistas, porque a vista está cansada. Precisamos de um óculos para dirigir. Precisamos de um óculos para sair no sol, porque as vistas doem. Porque o nosso corpo está enfraquecendo, está sendo degradado. No verso 4, o nosso sono é perturbado pelo cantar dos passarinhos. Porque à medida em que nós envelhecemos, o sono ele fica perturbado, ele fica prejudicado. Mas há um paradoxo. Porque se o barulho dos pássaros a cantar nos acorda, se um alfinete caindo do nosso quarto já é suficiente para despertar o sono, se a nossa esposa virando na cama já é suficiente para causar insônia,
quando nós estamos acordados, nós já não conseguimos mais ouvir direito. E nem conseguimos falar tão alto assim. E aí Salomão vai falar, a música agora é baixa, você já não consegue desfrutar dessas coisas. E aí, tal como a amendoeira que tem folhas brancas e fica branca na época da floração, os nossos cabelos embranquecem. Para aqueles que têm a graça de ter cabelos, meus estão caindo, não vão ficar brancos. E esse é um sinal de que o tempo está passando. A vida, ela se estende, mas ela é enfraquecida ao mesmo tempo. Isso nos lembra que nós somos frágeis, transitórios, passageiros. E aí a nossa pergunta é, por que tem que ser assim? E eu digo para você, não faça perguntas para as quais você acredita que tem a chance de você não gostar da resposta. Porque a resposta vem no fim do versículo 5. Essas coisas acontecem porque vais à casa eterna. Salomão está usando um eufemismo aqui, meus irmãos. O eufemismo na língua portuguesa é um recurso retórico que é utilizado para suavizar a dureza de uma afirmação. O que Salomão está falando aqui, meus irmãos, é o seguinte: essas coisas estão acontecendo porque você está morrendo. Porque você vai morrer. Não tem como escapar disso. A progressão da vida, que é acompanhada pelo enfraquecimento do corpo, nos lembra da nossa finitude e nos confronta com a realidade de que tudo é passageiro e nós voamos. E aqui eu preciso fazer uma aplicação à sua vida. Para muitas pessoas é uma realidade que o prolongar da vida é sinônimo de problemas e dificuldades. Para muitas pessoas, o prolongar da vida é visto com tristeza. Veja, a inevitabilidade do envelhecimento, do enfraquecimento gradativo do nosso corpo, que culmina com a morte, é um dos fatores que mais geram ansiedade e depressão. Pessoas não querem envelhecer. Pessoas buscam prolongar a sua vida o máximo possível. E diante do fato de que não conseguem, como vimos na semana passada, acrescentar um côvado à sua própria vida, elas se entristecem. Ficam depressivos, ansiosos. Mas veja, a vida não precisa ser vivida dessa forma. A velhice não precisa ser um tempo de tristeza. A velhice pode ser um tempo de alegria. Como viver esse tempo com alegria? Olhe para o versículo de número 1. Lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A consciência, meus irmãos, de que nós vamos morrer é um lembrete que nos desperta do engano da autossuficiência. A sabedoria popular diz o seguinte: o tempo é o remédio para todas as coisas, porque o tempo cura tudo. Me parece mais, olhando para Eclesiastes 12, que o tempo é como uma traça ou como a ferrugem que corrói aquilo que está no seu caminho. Então, se nós buscamos significado para a nossa própria vida, nós precisamos encontrar significado para algo que está além do tempo, acima do tempo, em Deus. Lembre-te do teu Criador. A vida passa. O tempo de se lembrar do Senhor é agora. O envelhecimento é a demonstração de que nós não estamos no controle de muitas daquelas coisas que nós acreditamos ter o controle, inclusive da nossa própria vida. E isso é um convite para que nós encontremos o sentido real da vida na eternidade. Debaixo do sol, meus irmãos, o envelhecimento, as dores, as misérias, o pecado, a morte, são tensões que não serão resolvidas plenamente. E tentando usar uma linguagem aqui parecida com a de Salomão, nós podemos dizer que a solução para o nosso problema não está debaixo do sol, está acima do sol, naquele que habita a eternidade, naquele que tem todas as coisas sob o seu controle.
É nele que encontramos sentido. É nele que o nosso coração exulta. É nele que nós encontramos a paz. A vida debaixo do sol, ela se enfraquece, ela é degradada, ela tem um fim. Ela encontra um limite natural que é chamado de morte. E sabe qual é a resposta de Deus para isso? A vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, se lembre do seu Criador, enquanto ainda é tempo. Mas nós continuamos no texto, e nos versículos 7 e 8, na parte final do versículo 5 até o versículo 8, nós chegamos a uma terceira e última conclusão, que nos direciona para o fato de que essa vida passageira encontra o seu limite natural na morte, que é inevitável. Como você pôde ver, a partir do versículo de número 2, Salomão fala de maneira muito eloquente, com muitas metáforas, a respeito da vida que é passageira. E a argumentação de Salomão, nesse sentido, falando do enfraquecimento gradativo da vida, encontra o seu clímax no final do versículo 5. É como se Salomão dissesse o seguinte: olha, vocês estão enfraquecendo por um motivo. E o motivo é claro, é inequívoco. Você vai à casa eterna. É um fato incontestável. Todo o processo de enfraquecimento da vida culmina na morte. Não é sem razão que, com o passar do tempo, os nossos braços perdem a força, as pernas a firmeza, os olhos a acuidade e o homem perca a sua autonomia. Essas coisas acontecem porque nós estamos caminhando para a morte. Quanto mais os anos avançam, mais próximo o homem está do seu destino físico. E como nós já vimos em outras ocasiões, a morte aqui no mundo pós-queda é a maldição com a qual o homem é castigado por causa da sua transgressão, por causa do pecado. E ela se apresenta como um processo que é claramente descrito aqui nos versículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque à medida em que vivemos, nós também morremos, somos enfraquecidos um pouco a cada dia, mortos um pouco a cada dia, mas ela não é apenas um processo, ela também é um ato judicial, ela é a decretação, é o cumprimento de uma pena por causa de uma transgressão. E no fim da vida, a morte nos mostra a sua face mais triste e severa, estabelecendo o limite, o ponto final, o ponto de chegada. É um último suspiro, um último olhar, uma última palavra, talvez nem isso, uma última batida do coração, e então todas as funções do corpo cessam. Tudo que é vivo é porque nasce, e se um dia nasceu, inevitavelmente tem a certeza de que também um dia morrerá. Você vai à morada eterna. E Salomão vai continuar descrevendo aqui o fato de que a vida encontra o seu limite natural na morte, ainda de maneira poética. E pensando aqui na aplicação que eu quero fazer nesse último ponto, nós vamos considerar primeiro o versículo de número 6. E aqui nós temos, no versículo de número 6, as metáforas mais obscuras do capítulo. Veja, antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro, se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. O que Salomão quer nos mostrar aqui é que a vida é algo muito frágil e que tanto quanto mais nós nos aproximamos da morte, mais frágil ela se torna. A imagem aqui continua a ser a imagem de uma casa, tá? Não sei se os irmãos vão conhecer a cisterna. Conhece a cisterna? Conhece a cisterna? Conhece o sari? Para puxar a água da cisterna? Então a ideia aqui é mais ou menos essa, do cântaro junto à fonte. Imagine o seguinte,
Você coloca a corda lá no sari e vai puxar a água. E aí, a cisterna é funda. É muito funda. O balde é grande, tá cheio de água, é pesado. E a corda é já lá de 1900 e bolinha de gude. Ela tomou sol, tomou chuva a vida inteira. E num belo dia, quando você mais precisa, você está puxando a água. E quando o balde está próximo de chegar à boca da cisterna, a corda se rompe, se perde o balde, se perde a água, se perde a corda. E para completar, o suporte do sari se perde também e vai embora tudo de uma vez. Salomão está falando, a vida de vocês é frágil e ela passa assim. Isso os lembra, agora sim, no versículo de número 5, que vocês vão à morada eterna. E como iremos à morada eterna? Quando nós colocamos em perspectiva os versículos 5 e 7, nós contemplamos a seguinte imagem. Vocês estão caminhando para o seu destino terreno. E que destino é esse? Versículo de número 7. O pó tornando a terra e o espírito a Deus. Aqui, meus irmãos, a morte é apresentada como o limite natural da vida. Ela é tanto o processo que enfraquece o corpo, como o ato final dessa existência. A punição, a execução da pena contra o pecado. E veja, o que Salomão expõe aqui no versículo 7 é quase que um eco, uma repetição das palavras do próprio Deus em Gênesis 3,19. Quando o Senhor diz de maneira muito dura a Adão, no suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Mas a morte, meus irmãos, não é apenas a cessação dos sinais vitais do corpo. Não é a parada do funcionamento biológico. Segundo nós podemos ver no versículo de número 5, a morte é como uma ponte pela qual nós atravessamos para chegar ao nosso destino eterno. A morte é o caminho pelo qual nós temos que passar para que o Espírito torne a Deus. Enquanto o corpo que é feito de terra torna ao pó, o Espírito, tão logo quanto um homem fecha os seus olhos e dá o seu último suspiro, torna a Deus. E a afirmação do versículo 7, posta em perspectiva, juntamente com o versículo 5, não é uma afirmação meramente poética. É a expressão da confiança do povo de Deus. Palavras do Senhor Jesus na cruz. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O corpo desce à sepultura e o Senhor recebe o espírito. Estevão, ao ser martirizado, o texto nos diz que ele olhou para os céus e contemplou Jesus. E o pedido de Estevão é: Senhor, recebe o meu espírito. Na morte, meus irmãos, nós deixamos a vida física, porque como diz o sábio no verso de número 8, é tudo vaidade, é tudo passageiro. A vida passa. Debaixo do sol tudo é vaidade. O corpo é depositado no pó porque foi tomado do pó. E ele continuará se degradando ao tornar ao pó, até que se desfaça completamente. Mas tão certo quanto o ar que respiramos é o fato de que, ao fechar os nossos olhos, todos nós que morremos em Cristo, mas também ressuscitamos com Ele, estaremos de maneira pessoal e consciente na presença do Senhor, porque a morte se aproxima e iremos à morada eterna junto ao Pai. Compareceremos diante do Senhor. E aí? E agora?
E nesse ponto, a aplicação ela precisa ser dividida em duas partes. A primeira delas nos apresenta uma visão deleitosa do futuro. E esta visão nos ajuda a viver contentes em Deus, mesmo em face da realidade da morte e do pecado. Porque nós sabemos que Cristo venceu a morte. Cristo morreu a nossa morte. E se nós morremos com Ele, nós também ressuscitamos com Ele. E temos a certeza da vitória sobre a morte. Paulo, escrevendo sua primeira epístola aos Coríntios, diz o seguinte: morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Então, se temos certeza de que estamos em Cristo, então a morte para nós não é um problema. Porque se nós não melhorarmos e morrermos, nós sabemos que vamos para o céu, estar com o Senhor, vamos à morada eterna. Então, quando nós contemplamos essa realidade, veja, a vida ela se descortina a nós de uma maneira diferente. Porque sabemos que todas as dores são por enquanto, todas as dificuldades são por enquanto, porque assim como a vida é passageira, os problemas da vida também são. E se eu tenho a certeza da vitória de Cristo sobre a morte, da minha vitória juntamente com Ele, eu não preciso temer a morte. Então eu vivo essa vida, mesmo em face da realidade da morte, me alegrando no Senhor. A morte chegará um dia, sim. Terei de me encontrar com ela, sim, mas Deus me deu a vida. E se eu tenho de morrer, que seja de tanto viver. Que eu gaste essa vida diante do Senhor. E essa é a primeira aplicação. Agora, a segunda aplicação, ela tem um tom mais severo. Porque nós vamos à casa eterna e compareceremos diante do Senhor. Mas se houvermos negligenciado o Criador, se não prestarmos atenção na chamada de atenção do versículo de número 1, então nós colocamos em risco aquilo que há de mais importante, a nossa vida eterna. A morte representa um grande perigo para aqueles que vivem distantes de Deus, sem o conhecimento do Senhor. Pense, meus irmãos, que desperdício é morrer sem desfrutar a vida como uma bênção de Deus e sem conhecer o seu propósito. Morrer sem conhecer o Criador é para o homem a maior das desventuras, que pavimenta sem sombra de dúvidas o caminho para a pior das tragédias, a eternidade sem Deus. A realidade da morte nos lembra da necessidade que nós temos de um Salvador. E essa necessidade é para agora, antes que o fio de prata se rompa. Que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações, que nele nós encontremos o contentamento para essa vida, que na certeza de que Ele venceu a morte, nós possamos viver os nossos dias alegres e esperançosos, certos de que com Ele também vencemos. Mas caso contrário, se ainda hoje você não tem certeza da sua salvação, se você ainda busca um sentido para a sua vida, saiba que este é o momento. O dia da salvação é hoje. Se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Antes que o fio de prata se rompa. Antes que o cântaro se quebre junto à fonte. Antes que cheguem os dias nos quais você venha dizer: eu não tenho neles prazer algum. De pé, oremos, encerrando nosso culto nessa noite. Eterno Deus e Pai, agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que fala aos nossos corações e que nos faz saber que somos passageiros, transitórios e necessitamos do Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos dê a graça de encontrar sentido e significado para as nossas vidas em Ti mesmo. Que as nossas vidas, Pai, sejam repletas da alegria e do contentamento que surgem de um relacionamento genuíno com o Senhor. Cuida dos nossos corações, nos livre dos temores e das ansiedades desnecessárias, para que assim nós possamos nos alegrar em Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós permaneça hoje e sempre. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar.